Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, e ouçamos a leitura de um versículo apenas, o de número 6. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo 6. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Amém. Meus irmãos, nós vamos hoje tratar sobre a importância do discernimento nosso ao compartilhar o Evangelho com aquelas pessoas que não conhecem ainda a Jesus Cristo. Como nós vimos, após tratar a respeito da nossa relação com o dinheiro e com os bens deste mundo, no capítulo anterior, no capítulo 6, e depois, no início do capítulo de número 7, de tratar a respeito da nossa relação com os nossos irmãos na igreja, agora o nosso Senhor trata sobre os nossos relacionamentos com alguns tipos específicos de pessoas do lado de fora da igreja. O texto não é simples, ele é difícil, considerado por muitos como um quebra-cabeças, contextual, simbólico e de outros tipos, e nós admitimos naturalmente outras leituras, outras interpretações. Vamos à nossa, a que propomos hoje aqui, pensamos nós ancorados em nossa tradição, ancorados na Escritura Sagrada. A primeira parte dessa proibição é bem conhecida, ela entrou na corrente cultural do Ocidente como jogar pérolas a porcos, que significa, em geral, nós darmos coisas de valor a pessoas que não valorizam, que não dão valor. Isso é normalmente uma moeda corrente no Ocidente, falar-se de dar pérolas aos porcos ou não dar pérolas aos porcos. Neste caso, tanto pérolas como também as coisas santas de que o texto nos fala, que são lançadas ou dadas a cães e a porcos. As duas proibições aqui parecem reforçar uma a outra. Não dê pérolas aos porcos e não dê coisas sagradas aos cães, parecem seguir na mesma direção, como que num reforço mútuo, irmãos. Como o versículo só ocorre aqui, em todo o Novo Testamento, não há uma passagem paralela, nós devemos valorizar ainda mais os versículos que estão próximos deste versículo, com o fim de obter um esclarecimento a respeito do que Jesus quis dizer com essas palavras, irmãos. Eles podem, portanto, ser bastante valiosos para nós. Nós já ouvimos no capítulo de número 5, versículos de 43 a 47, que um cristão é alguém que deve amar os seus inimigos. Mas essa declaração, evidentemente, exige uma explicação, exige uma especificação, porque é possível você amar uma pessoa confrontando-a, é possível você amar uma pessoa não emprestando a ela dinheiro, é possível você amar uma pessoa dando uma surra nela, no caso de filhos, evidentemente, ou no caso de um policial que está no exercício do seu dever. É possível que você ame uma pessoa aconselhando aquela pessoa. Então, nós devemos procurar saber o que significa amar o próximo e, inclusive, amar o inimigo em cada uma das situações específicas, senão a ordem fica muito vaga quando nós não descemos a concretude das nossas vidas, irmãos. No capítulo de número 7, de novo, nós temos de tomar o mesmo cuidado, porque Jesus diz para não julgar as pessoas e logo a seguir ele mostra em que sentido ele quis dizer isso. Não devemos julgar as pessoas sem misericórdia, porque este mesmo metro, esta mesma medida que usarmos para elas, Deus haverá de medir diretamente ou por meio de outras pessoas conosco. Deus vai usar o mesmo metro com que medimos as pessoas. Então, a ideia não é exatamente não julgar simplesmente, mas é julgar de modo como você queria ser julgado e quer ser julgado. Então, nós temos aqui a ideia de que isso deve ser feito com inteligência.
A ideia de que o crente deve meditar nessas coisas. Ele não pode apenas pegar uma ordem bíblica e sair aplicando automaticamente a cada situação. Nem amar o inimigo, nem o próximo pode ser simplesmente uma coisa genérica ou mecânica, e tampouco a questão do juízo deve ser uma coisa genérica e mecânica, mas deve ser um processo que envolva a inteligência do cristão, a sabedoria do cristão para discernir entre a regra geral e a sua aplicação particular, meus irmãos. Então, o assunto não é fácil, não é um assunto que possamos dizer, eu sei como julgar. Você pode até saber julgar numa situação específica, mas na outra você vai precisar da sabedoria de Deus para discernir, para saber como agir em cada uma delas, irmãos. Portanto, nos versículos de 1 em diante, Jesus diz, não julgueis. Mas agora nós temos aqui o versículo 6, ele dizendo algo que tem que ter julgamento antes. Você precisa saber quem são esses tais porcos, quem são esses tais cães, e evitar dar a eles coisas que são santas ou aquilo que ele chama aqui de pérolas. Então, essa proibição requer distinções e julgamentos refinados da parte dos discípulos com respeito aos demais homens. Então, este aqui, meus irmãos, é um chamado do nosso Senhor a exercitarmos a nossa sabedoria e a nossa inteligência. Ele não está aqui chamando você para fazer nada neste ponto aqui, mas a pedir forças a Deus, está implicado aqui, graça a Deus, para entender como fazer um julgamento ou as distinções necessárias, agora não mais dentro da igreja, não mais entre os nossos irmãos. Isso ele já está tratando até o versículo 5. Agora, no versículo 6, nós temos aqui uma indicação de que ele está falando a respeito dos que estão fora da igreja ou algumas categorias de impiedade sobre as quais trataremos hoje, irmãos. Neste versículo de número 6, nós percebemos de modo muito interessante que os valores do reino de Deus devem ser superiores a certos conceitos que nós temos a respeito da dignidade do ser humano, a respeito de uma ideia de ser humano bastante idealizada que nós temos, de um respeito à vida humana, de um respeito ao caráter humano, simplesmente porque o sujeito é um ser humano e nós devemos respeitá-lo. Bem, essa questão ela é posta aqui em análise, em escrutínio pelo próprio Senhor, e o que nós vemos aqui, irmãos, é que ele muitas vezes foi claro, o nosso Senhor foi claro em dizer que certas pessoas se portavam como animais. Elas quase que se identificavam com certas bestas, com certos animais em seus comportamentos. Ele chamou certa vez o rei Herodes de raposa, por conta do seu comportamento que identificava, ou pelo menos ele identificava, sutilezas, maldades, artimanhas típicas daquele animal que nomeou Herodes. Ele também chamou os fariseus de uma raça, de um grupo de víboras, de uma geração de víboras, porque eram pessoas que viviam para inocular o seu veneno mortífero, perverso, naqueles que queriam crer em Jesus ou que poderiam crer em Jesus, e eles evitavam, eles não deixavam que as pessoas tivessem acesso ao reino dos céus. Então Jesus os categorizou a todos eles como raças de víboras. Aos ímpios, no juízo final, Jesus disse que eles seriam como bodes, assim como categorizou também os seus servos, chamou os seus servos de ovelhas que seguiam, que ouviam a sua voz. E aqui ele classifica como algumas pessoas, ou algumas pessoas como cães e como porcos. E ele destacará nesse sentido, aquilo que parece nessas pessoas com cães e porcos, a sua baixeza, o seu nível de baixeza nos valores e também a sua agressividade em relação àquilo que nós vamos ver. Observemos primeiro a questão dos cães e depois a questão dos porcos. Nós precisamos entender naturalmente neste texto o que são cães, o que são porcos, o que são pérolas e o que são as coisas sagradas ou as coisas santas de que Jesus nos fala aqui. Quanto aos cães, irmãos, pelo menos os daquele tempo, eles não eram, como se diz hoje, fofos, não é? Não eram dóceis, como esses que nós temos em casa, os famosos pets. Eles eram quase lobos. Eram seres selvagens, a fome deles, a gula, era quase proverbial. Até hoje se fala, né, de algumas pessoas como cães gulosos,
né, especialmente alguns pastores, né, que tentam explorar o rebanho. Eles são chamados assim no Antigo Testamento e são chamados assim hoje também. E esses animais viviam esgravatando lixo, eles viviam comendo cadáveres, e eles iam em qualquer lugar onde eles sentissem cheiro de lixo ou cheiro de carne para ir atrás. E eles podiam também atacar em bando, caso fossem provocados ou caso entendessem que estavam sendo enganados ou algo do tipo. Quanto aos porcos, esses são mais conhecidos de nós que lemos a Escritura, eles eram animais ritualmente impuros. Eles eram impróprios tanto para consumo humano, pelo menos entre os judeus, como também eram impróprios para fazer sacrifícios. E por isso eles viviam mais ou menos soltos, também alguns deles viviam em bandos, e eles eram relativamente pacíficos, eles não eram tão agressivos quanto os cães, mas poderiam ser. E a única coisa que eles pensavam, o seu único interesse, era comer qualquer coisa que satisfizesse a sua gula. Então, para um porco, o negócio dele é simplesmente acordar e sair atrás de comida e viver disso. Aquilo que você der para ele, que estiver fora desse interesse, ele simplesmente joga fora e você estará perdendo por ter dado alguma coisa a ele. Esses animais, diz o nosso Senhor, representam pessoas que rejeitaram os valores mais altos, chamados aqui de o que é santo e pérolas. Em relação ao que é santo, esse é um antigo modo de falar a respeito das refeições sacrificiais, que eram aquelas refeições ou as carnes que eram oferecidas a Deus. Aquela que era chamada refeição, que Deus se agradava, que Deus cheirava e que Deus gostava. Esses aí eram as coisas em geral chamadas de coisas santas aqui descritas, irmãos. E no primeiro catecismo da igreja, há um catecismo antigo chamado Didaquê, ele é de 60 a 90 aproximadamente depois de Cristo, há uma referência a essa ideia do santo sacrifício, da santa refeição, como sendo a Santa Ceia. É um entendimento que parte da igreja primitiva teve, e no Didaquê está escrito assim, com referência a este verso, que é interpretado como sendo uma proibição para não se dar a Santa Ceia para pessoas que vivem uma vida escandalosa, não dar as coisas sagradas a essas pessoas. Ele diz assim, o texto, ninguém coma nem beba, é o capítulo 9 da Didaquê, versículo 5, ninguém coma nem beba de vossa Eucaristia, que é a Santa Ceia, se não estiver batizado em o nome do Senhor, pois a respeito dela, disse o Senhor, não deis as coisas santas aos cães. Então, embora a postura dos nossos irmãos do primeiro século estivesse correta de evitar dar a ceia para aqueles que são batizados, não é? Para aqueles que não fossem batizados, fica muito difícil a gente dizer que foi isso que nosso Senhor pretendeu aqui, que se proibisse a ceia a não batizados e que os irmãos que estavam ali firmes em Cristo e que não tinham ainda recebido o batismo fossem considerados cães, nesse sentido aqui tão negativo, não é? Então, a ideia está certa, mas ela não foi exatamente extraída de onde ela diz que foi extraída. Isso não parece estar realmente no texto, irmãos. Quanto à questão das pérolas, elas podem significar coisas simplesmente que possuem grande valor, como, por exemplo, os ditos dos sábios, os grandes ensinos do judaísmo, dos antigos. Isso está aqui contemplado como uma possibilidade e como um sinônimo das coisas santas, das coisas mais altas, das coisas que foram reveladas por Deus. A pergunta que se faz é quem seriam, afinal, esses cães e porcos na prática? A quem Jesus está se referindo? De quem ele está falando aqui quando fala não deis as coisas santas e sagradas, não deis as pérolas, as coisas de valor a cães e a porcos? Quando nós vamos ao Novo Testamento, irmãos, nós descobrimos Paulo falando a respeito de cães como sendo maus obreiros, como sendo maus pastores, como sendo maus pregadores do Evangelho, que distorciam a mensagem da graça e confiavam na carne.
Neste caso, eles diziam que não era suficiente apenas crer em Cristo, mas as pessoas precisavam cumprir alguns preceitos da lei, especialmente o de circuncidar-se. Então, Paulo grita aos filipenses no capítulo 3, irmãos, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos daqueles que dizem que para que a pessoa seja salva, ela precisa não apenas crer em Cristo para a sua salvação, não apenas confessar com seus lábios, mas ela deve fazer certas coisas que o judaísmo ordena, etc, etc. Então, Paulo combateu a esta mensagem, esses maus obreiros, chamando essas pessoas de cães, que eram pessoas que afastavam as pessoas do evangelho da graça de Deus. Uma outra explicação possível, e está ligada a esta, nós estamos lidando, lembremos disso, com uma espécie de quebra-cabeça, ao menos para nós. A palavra de Deus é perfeita e simples, maravilhosa, mas o entendimento dela, existem pontos, como o próprio Pedro dirá, difíceis de entender, nós estamos lidando com uma aqui, irmãos. Então, uma outra explicação possível vem do próprio Pedro, que provavelmente esteve presente neste sermão, estava aqui ouvindo as palavras do mestre. Ele conhecia bem o famoso texto de Provérbios, capítulo 26, versículo 11, que diz assim: como o cão que torna ao seu vômito, assim é um insensato que reitera a sua estultícia. Assim como um cachorro engoliu alguma coisa que lhe fez mal, pôs aquilo para fora, vai lá e depois volta para comer aquela mesma coisa que quase destruiu a vida dele, assim também é um insensato que volta a fazer aquilo que estava acabando com a sua vida. Então, esse é o texto de Provérbios, fruto de uma observação, fruto de toda uma tradição consolidada naquelas palavras curtas. É certo que Pedro conhecia este texto, irmãos. Mas ele fez uso, quando ele fez uso deste texto aqui, que só fala dos cães, que vomitam e depois voltam ao vômito, na sua epístola ele fez uso dos cães e dos porcos, numa clara referência a estas duas palavras aqui usadas pelo nosso Senhor. Isso está na primeira epístola de Pedro, no versículo 22 do capítulo 2, tudo 2. Segunda de Pedro 2, 22, ele fala a respeito de algumas pessoas que rejeitaram a graça do Evangelho de Cristo. Algumas pessoas que cuspiram na mão de Deus, que foi estendida, eles comeram um pouquinho da graça de Deus, do Evangelho de Deus, e depois eles cuspiram aquilo tudo, irmãos. E eles provavelmente receberam o santo batismo da parte de Deus, mas eles rejeitaram tudo e voltaram atrás. E hoje eles vivem como cães, aqueles cães que rondam o templo até, mas rondam o templo apenas atrás de restos de sacrifícios, atrás de algum tipo de vantagem pessoal que possam ter, ou então como porcos que tomaram banho, mas não gostaram da experiência e resolveram voltar para a lama. Pedro diz assim: pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, aqui esta é a referência que nós temos no Novo Testamento, muito clara a cães e porcos, e associando isso com aqueles que estavam retornando à sua imundície e estavam rejeitando de modo frontal, de modo aberto, de modo agressivo o Evangelho de Deus ou a mensagem da palavra do Senhor, irmãos. Considerando esses textos e também o Sermão do Monte, de modo geral, voltando ao nosso texto, um sentido possível que nós podemos dar a essas coisas santas, essas pérolas, essas coisas de grande valor que são desprezadas por cães e porcos, é que elas se referem ao reino de Deus, aos valores do reino de Deus. Nesse caso aqui, especificamente, o nosso Senhor está proibindo os seus discípulos de compartilhar os valores do reino com aqueles que conheceram esses valores e que os desprezam abertamente e agressivamente, irmãos. O que deve ser feito, portanto, para crentes é sacudir o pó dos pés quando perceber que pessoas que conhecem já o Evangelho, que conheceram, não estão dispostas a voltar, mas vivem de escarnecer a palavra de Deus,
vivem de zombar da palavra de Deus, nós temos de lembrar de sermos justos com o nosso amor e procurar pessoas que talvez possam ser mais receptivas à palavra de Deus. O ponto aqui não é dignidade, quem tem dignidade de ouvir, quem não tem dignidade de ouvir. Não é esse o ponto aqui. O ponto aqui é distinguir aqueles que estão disponíveis ou aqueles que podem ouvir naquele momento e aqueles que não querem ouvir, que cospem na mensagem do Evangelho e, se possível, até nos prejudicam de algum modo. A esses nós devemos evitar, distinguindo assim, não apenas, como vimos na primeira parte do capítulo 7, entre ímpios e justos, mas agora entre ímpios e ímpios. Existem alguns que são descrentes e existem outros que são descrentes, que possuem certas variantes, e é para essas que o nosso Senhor está apontando. É sobre isso que ele está falando aqui, irmãos, de uma distinção mais sutil a respeito de pessoas que não são simplesmente desviadas do Evangelho, não são simplesmente desigrejadas do Evangelho, mas são pessoas zombeteiras, são pessoas escarnecedoras, e esse escárnio pode facilmente descambar em violência. Isso está em linha com aquilo que Paulo transmitiu a Tito no capítulo 3, versículos 10 a 11. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Existem, portanto, irmãos, ímpios normais e ímpios anormais. Esse é um ponto importante, é uma distinção importante que o nosso Senhor quer nos levar a fazer. O João Calvino, tentando distinguir aqui, não separar, ele não está separando cães de porcos. Ele está tentando distinguir se há alguma variante entre o comportamento de um porco e o comportamento de um cão, nesse contexto aqui. Ele diz que existem algumas pessoas que, quando você vai falar para elas a respeito de ensinos sublimes, como, por exemplo, a graça do Senhor Deus, elas entendem apenas a graça como a chance de pecar mais sem ter castigo depois. Ou seja, elas só conseguem entender isso do baixo ventre para baixo. Elas não conseguem captar o que a graça traz como exigência. É comum um versinho, né, que é cantado às vezes por certos calvinistas, entre aspas, né, calvinistas de internet. O verso é: salvo pela graça, ó bendita condição. Peco quando quero e ainda tenho a salvação. O Calvino chama isso de espírito suíno. Esses são os suínos. São os espíritos de porco. Esses aí, ele faz essa distinção e diz: existem pessoas que, de fato, só esgravatam a graça para ver o que tem alguma coisa para o ventre delas, para elas comerem mesmo. Na verdade, elas não conseguem captar. Elas olham a pérola e elas acham que é de comer. Elas experimentam apenas. Então ele distingue isso como os suínos ou espíritos de porco. E outros, os cães, são aqueles mais agressivos, são aqueles mais grosseiros em relação aos valores, em relação à doutrina e em relação também aos mensageiros fiéis do Evangelho. Esse seria o de espírito canino, por assim dizer, o que destacaria esse aspecto canino e violento. O Calvino admite que tanto um como o outro, não é? Tanto a classe dos cães como a classe dos porcos aqui são paralelos e são inseparáveis. O que ele procurou fazer aqui é buscar se não existia ou existiria uma leve diferença, pelo menos, entre esses modos de desprezo. Porque existem escarnecedores que de fato agem de um jeito, outros escarnecedores são mais violentos, outros são mais sutis, outros são mais sensuais, mas em todo caso eles são desprezadores e, portanto, devem ser evitados pelos cristãos. E o Calvino mantém essa distinção básica sobre a qual estou falando aqui, entre ímpios normais e aqueles que caracterizam esse tipo descrito por Jesus como cães e porcos. Ele diz assim: cães e porcos são nomes que foram dados não a toda espécie de homens debochados, ou àqueles que são destituídos do temor de Deus e da verdadeira piedade, mas àqueles que, através de evidências claras, manifestaram um desprezo obstinado para com Deus, de modo que sua doença parece ser incurável. Então existem pessoas que são assim,
E se Deus nos der o discernimento na nossa vida concreta de que nós estamos diante de tais pessoas, lembremos-nos de aplicar ou de empregar melhor o nosso tempo e o nosso compartilhamento do Evangelho com ímpios que estão numa condição de recepção melhor do que aqueles outros. Esse é o ponto do nosso Senhor aqui, irmãos. O propósito dele com estas palavras é o de nos orientar para que façamos distinções importantes na igreja e fora também da igreja, nos nossos relacionamentos com os ímpios, em situações específicas. Mas isso sem ser martelo de tribunal na igreja, ao mesmo tempo sem ser pessoas simplórias ou pessoas abobalhadas em relação ao nosso trato com os ímpios. Nós devemos lembrar que Jesus diz que nós devemos ser prudentes, como as serpentes. E não existe pessoa prudente que não faça distinções entre determinados ímpios e outros ímpios que claramente são anormais, fogem daquela normalidade ímpia, irmãos. Então, ele não está aqui nos ensinando a usar as mãos e os pés, mas está nos ensinando a pensar, a usar a nossa cabeça, a fazer ligações, a fazer distinções, a separar conceitos e, portanto, não julgar as pessoas da igreja de qualquer jeito, sabendo que nós vamos um dia ser julgados e, ao mesmo tempo, evitando ser obtusos em relação aos de fora da igreja e, assim, renunciar aos deveres que temos da sabedoria. A sabedoria impõe sobre nós certos deveres e um deles é discernir situações particulares. É muito fácil você entender conceitos genéricos. É muito fácil. Ame os seus inimigos. Mas como é que eu faço isso neste caso? Esse é o dilema. Não é entender um conceito genérico. Nós estamos aqui lutando para entender, para tentar entender de que modo nós podemos servir a Deus, lidando com pessoas que não apenas não querem nada com o Evangelho, mas que, se possível, querem nos matar, querem destruir a nossa vida. É sobre essas pessoas que Jesus está falando aqui, pessoas que podem, até mesmo num caso extremo, tentar nos dilacerar. Saber a diferença entre um crente com um cisco no olho e a diferença de um descrente que quer te matar, que é uma gradação, né? De pecado até um extremo de pecado, é importante para os interesses do reino de Deus, que nós devemos priorizar, colocar em primeiro lugar, irmãos. Nesse reino nós não somos guiados por ideais de personalidade, isso é importante. Nós não colocamos o respeito ao ser humano acima do respeito ao reino de Deus. Tem ser humano que parece cão mesmo, tem ser humano que pode ser considerado como porco, tem ser humano que parece mesmo serpente, parece sub-humano. E Jesus diz isso. Tem ser humano que é ovelha, tem ser humano que é bode. E nós devemos ter essa consciência, irmãos, e ecoar aquilo que o nosso Senhor ecoa. Evidentemente, dentro da nossa humildade, da nossa falta de conhecimento pleno de todas as coisas. Mas o ponto aqui é, Jesus não coloca as ideias humanistas de dignidade humana acima do reino de Deus. Ele, de fato, classifica alguns como sub-humanos e nós devemos atentar para essas distinções que ele quer nos transmitir, irmãos. Não por acaso nosso Senhor é também o intérprete final da lei de Deus e isso inclui o modo como nós devemos amar as pessoas. Às vezes, amar significa passar adiante e continuar anunciando a palavra, compartilhando o Evangelho com outras pessoas, com outros ímpios que estão em condições de ouvir. E deixar certos casos nas mãos de Deus. Quem são esses casos? Não sabemos. Não sabemos. É por isso que nós devemos pedir a Deus para que nos ajude a fazer uma boa adequação dos princípios gerais às situações particulares da vida. Então, nosso Senhor não está nos mandando fazer nada neste versículo. Ele está nos levando a pensar, a exercitar essa faculdade importantíssima na vida cristã, que é o pensamento, que é o critério, que é o juízo, que é o discernimento, que são as ligações, são as separações. E quanto mais sutis, tanto melhor para o nosso serviço, para o nosso bom serviço ao reino de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe e guarde sua palavra em nossos corações, nos dando também a graça de discernir a sua vontade nas situações particulares. O Senhor Deus nos abençoe. Amém.